Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira repleta do quê? De cansaço, Tio Spook. Final de semana foi muito corrido, tô cansado. Não! Segunda-feira é um dia legal para nós, onde nós trataremos sobre dúvidas, questionamentos, sobre os vídeos publicados no canal por parte dos inscribios. Sim, vocês mandam suas perguntas no spookresponde@gmail.com, perguntas referentes aos vídeos e não de cunho pessoal, sabe? Ai, você pode verificar se tem um dom, você pode verificar se sou realmente uma pessoa prometida por Deus para salvar toda a terra e a eternidade. Seria eu um descendente dos eternos que agora reinam aqui no mundo? Teve um cara que falou isso, é sério mesmo, tá? Brincadeiras à parte. Teve um cara que me escreveu dizendo que era filho de Lúcifer, e que Lúcifer mesmo, que Lúcifer era o pai dele, e que o tio dele era o arcanjo Miguel. Eu não gosto de lembrar dessas coisas, me deixa triste. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Sim, muitas dúvidas e questionamentos. Antes de mais nada, se tivermos barulhos, eu peço desculpa, porque eu tô gravando isso aqui no início da tarde e aí os vizinhos, né, em pandemia já ficam malucos ainda mais, né? Normalmente já são tudo meio doido e quando tem a pandemia sai correndo por aí fazendo artes. Não tem o que fazer, compra o martelo e fica derrubando as paredes. Ah, não gostei dessa parede, acho que eu vou colocar abaixo. E vai lá e arrebenta. Eu não gostei de ter arrebentado a parede, acho que vai chamar um pedreiro para recolocar paredes no lugar. É sério, tem vizinhos que fazem isso. Mas vamos lá. Adriano ASA, que sempre se perguntou, sempre esteve aqui, perguntando, tirando dúvidas. Vamos lá. Olá, tio Spookers. Tenho 3 perguntas destacadas em negrito e creio que com as informações contidas em seus vídeos seja possível chegar nas respostas a essas perguntas. Porém, não acho que seja uma tarefa tão fácil. Rapaz, se tem uma coisa que eu adoro fazer é teste de QI. Adoro. Bom, então se você puder colocar um pouco de luz sobre essas questões, eu tenho 2 holofotes aqui, dá para perceber, né? Dentro dos limites que seja possível, acredito que irá ajudar muitas pessoas, inclusive a mim. As perguntas são: se as pessoas não sabem que elas são de verdade, elas sabem que elas são pessoas. Como elas podem saber o que elas querem de verdade? Elas querem tudo. O ser humano quer tudo, ele não quer dar nada, ele quer tudo para ele, menos dar para os outros. É simples assim. Não será melhor primeiro elas descobrirem que elas são e o propósito de sua existência? Não existe propósito da existência. Isso aí é uma coisa muito hollywoodiana. Vamos entender. Para elas seguirem um caminho orientado a esse propósito, se a linha do raciocínio faz sentido, que mensagem você diria para que as pessoas descubram quem elas são de verdade, qual é o propósito de cada um? Nenhuma. Cada um sabe da sua vida. Tio Spook tá hoje curto grosso, tá revoltes. São perguntas, de novo, que não têm sentido. Literalmente, qual é o sentido da vida? Não ter sentido. Muitas pessoas, desde a sua existência, tentam buscar respostas do porquê elas existem, o que já é um ato errado. Você devia dar graças à sua existência, porque você tem mais ou menos 80 anos, 90 anos de vida, considerando o seu, vamos dizer assim, a média da vida, da existência humana no planeta. Lembrando que com as causas de morte matada por outros, ou acidentes, ou pandemias, não é mesmo? A gente está desconsiderando. Então, a existência normal de uma vida de um ser humano no planeta é em torno de 80, 90 anos. Qual é o seu princípio da existência? Existir. Só isso. Quem predetermina as coisas é uma sociedade. Quem predetermina que você tem que trabalhar? A sociedade. Porque com isso você gera riqueza, com a riqueza você gera oportunidades, você gera moeda de troca. Com riqueza você come, com riqueza você
faz esporte, com riqueza, sabe? Quer dizer, o dinheiro te possibilita. E quem predetermina a condição de ter ou não riqueza? A sociedade. Quando surgem as primeiras trocas, moedas de troca, os escambos no mundo, o cara tem lá a vida dele, ele conseguiu uma terra, apropriou-se de uma terra, tem uma casinha que ele construiu de barro. O cara vai lá e descobre que existe uma coisa chamada agricultura. Ele sozinho vai com uma enxada, planta uma semente e tem uma árvore. Beleza, essa árvore dá frutos, dá uma banana, dá qualquer tipo de frutos. Aí vem um cara e fala, eu tenho trigo, você quer trocar? Porque eu queria comer banana. Tá bom, eu troco. E aí surgem as primeiras relações. Quer dizer, quem predetermina essas relações? A sociedade, a demanda pela sociedade. O cara podia fazer um cercado e dizer, não olhe para mim, eu não quero que ninguém coma minhas bananas. Sabe? Quer dizer, deixa eu fechar o antivírus aqui que ele disparou. Então, qual é o principal motivo da vida? Existir. Mas quem predetermina essas condições é a sociedade. Quem predetermina que existe Deus? A sociedade. Você nasce sabendo que existe Deus? Não. Quem disse para você que existe Deus? Entendeu? Então não existe esse negócio de saber o que elas são de verdade. Elas são pessoas. Dentro da espiritualidade, de novo, a espiritualidade é algo íntimo de cada indivíduo. Em tese, ninguém deveria falar sobre suas crenças espirituais. Por quê? Porque é algo íntimo de sua crença, de sua crendice, de sua fé. Se você acredita ou não em Deus, devia ser uma coisa resguardada a você. Mas hoje parece que as pessoas te perguntam seu nome, sua filiação a qualquer tipo de partido político, se você possui ou não, sua opção sexual, né? Que tipo de gênero você se enquadra ou se encaixa. Se bem que o termo opção sexual é uma coisa meio complicada, né? Tá sempre mudando essas palavras, mas qual é o tipo de, vamos dizer assim, afinidade sexual que você quer? Homens, mulheres, zebra, camelo, sei lá, o que você quiser. E qual a sua crença? Já faz parte isso da vida. Você acredita em Deus? Você já ouviu falar em Jeová? Você acredita nisso? Você acredita naquilo? Sabe, quer dizer, é uma imposição da própria sociedade, sabe, Adriano? Isso deveria ser mantido em segredo, sabe? Quem é você? Quem quer saber? Não importa. Eu sou simplesmente um ser que existo. Só que eu não posso ser mensurado pela sua regra ou pela sua régua, entendeu? As pessoas mensuram aquilo que os outros são pela sua própria experiência ou conhecimento de vida. Você imagina, hoje mesmo, né, veio aqui os haters, os idiotas, os comedores de feno, eles vêm encher meu saco querendo mensurar o que eles acreditam que sabem com o que eu sei. Então vem criança de 12, 14 anos, 15 anos, você é fake. Você está me mensurando por qual régua? Pelo que tá no Minecraft. Entende? Então é isso, cara. Simplesmente não existe. Se eu fosse falar para as pessoas sobre algo, eu falaria, cara, exista. Simplesmente exista. Sabe? Não gere problemas para vocês, não gere dor de cabeça, observe mais do que interage, sabe? Só observe as pessoas, cara. Observa. Se alguém te perguntar alguma coisa, seja minimalista. Não precisa se estender tanto nas respostas e tome muito cuidado. Quando for responder uma pessoa, pensa 10 vezes antes de responder algo. Porque a gente vive num mundo de causalidade, causa e efeito constante. As pessoas ficam, né? Aquela história, o problema é meu, eu passo para quem eu quiser. Então tome muito cuidado com isso. Sério mesmo. Quem predetermina essas condições de existência é a sociedade e não você. Tenho a concepção de que as pessoas vivem uma espécie de ritmo hipnótico. Eu acredito que as pessoas vivem numa montanha-russa. Então, é aquela coisa, né? Você está sem nenhum problema, de repente a pessoa te empurra um problema, você entra numa montanha-russa e fica. Sem parar, sem parar. E as pessoas na frente e andando sem parar. A vida é uma montanha-russa. É assim mesmo.
Elas tomam decisões baseadas em uma linha de pensamento colocada de fontes externas e internas em sua mente, mas que não são embasadas na realidade das coisas, mas sim por uma espécie de eu intruso que acaba ditando as regras e controlando suas vidas por meio do medo, inseguranças e traumas sem que elas se deem conta disso. Acredito que não dê para julgar ou culpar as pessoas por não se darem conta disso, já que vivemos em uma sociedade onde ninguém é melhor do que ninguém. Isso é muito relativo, tudo isso que você está apontando para mim. Cada um tem seu papel, suas obrigações colocadas pela vida ou pela sociedade. Sua profissão, que você tem que escolher muito cedo, né, para pré-determinar o que você vai gerar de riqueza a um Estado. E todas são necessárias para que as coisas funcionem. Além do mais, até aqueles que possuem relapsos de existência desse ritmo hipnótico, desse eu intruso. Está muito longa a sua pergunta. Bom, sua pergunta é, existe um modo mais fácil, rápido e com menos sofrimento de se libertar desse ritmo hipnótico e desse eu intruso que habita a mente de cada um? É simples, não se deixar levar. Sabe, eu trabalhei no mercado financeiro durante quase 20 anos da minha vida. E realmente existe essa questão do ritmo acelerado por causa da informação. Você tem que receber a informação o quanto antes, processar essa informação e fazer um juízo de valor sobre ela. Então, sei lá, o diretor de tal empresa tropeçou e caiu no chão. A ação vai subir ou vai cair? É isso. A precificação da informação é muito rápida. Parte disso é culpa da internet, parte disso é culpa dos meios de comunicação, das mídias. A mídia social, ela te obriga a você receber uma informação, processar essa informação e replicar essa informação. Então, quantas pessoas compartilham vídeos, compartilham textos, compartilham imagens por dia? Bilhões. Bilhões, com certeza. Essa forma de você passar essas informações fazem com que a mente humana fique inquieta. Porque você entra num looping de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É um vício que a mídia social ela te cria. A internet é a mesma coisa. Eu fico pensando, e sempre penso, né, com relação a como os antigos sábios, eles passavam suas informações. Então, americanos, por exemplo, viajavam para a Índia, para a China, para o Japão, para pegar informações com grandes mestres. E tem histórias desses mestres, é muito legal, Varuna, Nagarjuna, nossa, tem diversos, o próprio Milarepa, onde muitas pessoas iam lá, doavam comida, bens, para que tivessem um pouco de informação sobre a sua existência e voltar sobre isso, filosofar, não entender, voltar de novo e assim fazer esse movimento. Com o advento da internet, eu não preciso ir atrás dessas informações, elas batem na minha porta. Eu recebo pelo WhatsApp e recebo por e-mail, sabe? Tudo o que está acontecendo nos templos lá fora, quer dizer, nos templos que eu sigo, né? Nos templos em Portland, no Tibete, no Nepal, ou mesmo aqui no Brasil. Eles me mandam, prática de hoje, evento que vai acontecer no final de semana, tal lama vai estar no Brasil tal dia. Então, parte disso, desse acelerar da mente, se dá à informação. Nós processamos a informação muito rápida e a mente entra num vício de querer mais informação para processar mais informação. Uma coisa interessante que eu sempre vejo é quanto tempo você leva para desligar a sua mente. O que é desligar a sua mente? Você entra num processo de desacelerar, é uma desintoxicação das redes sociais. Tem pessoas que levam até um mês, sabe? Você não consegue se desvincular disso. Eu sou uma pessoa que nem entro em vícios. Então eu, por exemplo, detesto rede social. Eu detesto. A Dani que fica assessorando, vendo o Instagram ou mesmo sei lá, outras mídias que a gente possua, eu não entro, tá? O próprio Facebook que eu tenho pessoal, que é só para os meus amigos da escola e de Airsoft, eu raramente entro, raramente. Eu fico absolutamente fora. Minha única responsabilidade é fazer upload de vídeo, ver os comentários e mais nada, tá? Eu prefiro realmente me isentar, porque parece que as pessoas te obrigam. É curioso, tem um lado inverso, né? Você não viu meu e-mail? Não vi. Por quê? Porque eu não quis. Ah, você não vai falar comigo? Não. Por quê? Porque eu não quis.
Por que eu não quero? Porque eu estou no meu direito de falar, hoje eu não quero fazer nada, hoje eu vou estudar música, hoje eu vou resolver problemas pessoais, hoje eu vou fazer um treino legal na academia, hoje eu quero jogar um joguinho que eu comprei e acho que vai ser legal para me distrair. Mas as pessoas te obrigam, te impondo uma condição. Eu fico pensando, quando a internet tiver um bug e tudo cessar, eu acho que a gente vai ter a mesma situação que foi o crack da Bolsa de Nova York de 1920, acho que foi 1920, 1929, uma coisa assim, onde houve o crack da Bolsa de Nova York, onde as pessoas pularam pela janela. Quando acontecer novamente a bolha e tiver um crack na internet, as pessoas não vão saber onde procurar as informações, não vão conseguir viver sem Instagram, não vão conseguir viver sem Twitter, sem reclamar, sem poder acusar o cara que mora do outro lado do mundo, que nem eles fazem. E a gente vai ter um suicídio coletivo. Vão por mim. Se acontecer o crack da internet, nós vamos ter pessoas que não vão sobreviver. Não vão conseguir existir sem internet, sem veículos de comunicação, e nós vamos entrar num processo de suicídio coletivo, porque a mente humana não sabe parar. Ela não sabe viver sem essa rapidez de informação e processamento desse banco de dados, vamos lá, tá? Última pergunta, a partir do princípio de que Deus é perfeito. Deus não é perfeito e Deus é uma imposição de uma sociedade. Novamente, muitas religiões não acreditam em Deus, mas quando você me fala que do princípio de que Deus é perfeito, você está impondo a sua crença sobre a minha. Eu não acredito em Deus. Então, tá vendo? Essa aqui é uma mente atormentada. Aquilo que você está falando, ok? E de que não exista nada errado, ao acaso ou fora do lugar do universo, ainda que isso seja muito difícil de compreender à primeira vista, então seria possível assumir que todo sofrimento é justificável, ainda que não seja necessário, todo sofrimento é justificável e necessário. E eu vou explicar o porquê. E como cada um possui o direito ao livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Então também seria possível assumir que nós escolhemos passar por esse sofrimento em troca de um desejo, escolha mais profundo de nossa alma superior. Não é sua alma superior que quer, é sua mente que quer. A sua alma nunca falou com você. Essa é a questão. De novo, são perguntas muito filosóficas dentro do critério do budismo, tá? E eu vou tentar trazer isso para vocês. Nosso eu verdadeiro. Se vocês me perguntou antes sobre a questão do eu e do encontrar o eu e como lidar com o eu, como é que você pode julgar o eu verdadeiro? O que é o eu verdadeiro para você? Sendo que milhões de camadas você ainda tem que perfazer para encontrar o que é verdadeiro. A única forma de acabar com o sofrimento seria alinhando o nosso eu com o nosso eu superior? Não. Se sim, você tem alguma dica de como fazer isso ou como fazer as pessoas se darem conta disso? Claro, abandone suas crenças, se convertam ao budismo ou ao hinduísmo e aí vocês vão ter todas as escolas filosóficas que tratam somente desse assunto. Madhyamika, tem várias escolas interessantes que falam sobre a existência do eu, a existência do não eu e o que é o eu. Tem muita coisa interessante, tá? Mas vamos lá, eu vou responder a sua pergunta. A partir do princípio de que Deus é perfeito, o sofrimento. Todos nós sofremos, todos, desde o nascimento, principalmente no nascimento. A criança já nasce chorando, já é um sofrimento. Ela nasce querendo coisas. Por quê? Porque ela vê as coisas, ela vê as pessoas com coisas, ela fala, eu quero também. Ela quer um tablet, quer um iPhone, ela quer uma televisão, ela quer brinquedos, ela quer, e chora, e chora, e chora. Eu quero comer, me alimente, me dê, papai, não é verdade? Ela faz isso até adquirir a consciência de que para ter as coisas têm valor. Ela vai numa loja e vê que um iPhone custa 100 milhões de reais. Ela fala, eu não tenho esse dinheiro. Por que eu preciso de dinheiro para comprar as coisas? Porque as coisas elas foram criadas, tiveram energia para criar aquilo, tiveram necessidade para serem manufaturadas. Então, elas
tem um valor. As pessoas que fizeram isso julgam que aquilo tem um valor e que você tem que pagar por isso. Como é que eu consigo dinheiro? Trabalhando. Como é que eu consigo um trabalho? Pedindo para as pessoas um trabalho. E aí começa a busca do sofrimento. Por quê? Porque ela vai ter que se matar num trabalho para tentar juntar dinheiro para comprar aquilo que ela precisa. Existe a necessidade da existência de uma sociedade, ao qual você precisa comer, precisa beber, precisa sobreviver. São as necessidades normais do indivíduo. Eu preciso de um teto para existir. Eu preciso de comida para me manter. Eu preciso de um carro, um veículo ou um meio para me locomover. São as necessidades básicas e isso custa. Isso é sofrimento. Por quê? Porque você vai ter que ir atrás de algo que sua mente entenda que aquilo é necessário e que os gastos financeiros, eles vão ser utilizados para aquilo, não para o seu iPhone. Entendem o looping da coisa? Então você começa a entrar numa sociedade falando, ok, eu quero um apartamento show de bola. Quando você vai ver o dinheiro que você tem, não dá para aquilo. Aí você vai morar num lugar horrível, num apartamento ruim, porque é o que o seu dinheiro dá. E aí você tem vizinhos que te deixam loucos, criança que chora, cachorro que late, você não consegue fazer as coisas, você não consegue ter a sua profissão direito porque você teve uma noite mal dormida, então o sofrimento ele vai se estender. A sua mente cria uma situação de conforto, dizendo, cara, essa situação, você vai ter que encarar isso até você ter dinheiro. A outra parte da sua mente diz, eu odeio minha vida, eu não quero isso, estou sofrendo por isso. E bem-vindo ao mundo. Esse é o mundo da maioria das pessoas. Esse é o looping. Então o sofrimento ele é necessário porque, além, obviamente, de observar o quão você precisa da vida, o quão você precisa de o mínimo para existir, o quão superficial torna-se um iPhone de 100 milhões de reais, que você não precisa, que é uma imposição de uma sociedade e que você precisa de recursos para sobreviver e não para luxúria, não para ganância, e não para coisas superficiais da vida. Então a sua mente vai começar a ser colocada em um lugar dizendo, eu não tenho, não preciso, eu não tenho, não preciso, eu não tenho dinheiro para comprar isso, então eu não preciso disso. Ok? E você vai aprender a entender que as pessoas que possuem essa possibilidade de ter, elas vivem em uma outra realidade, diferente de você. Elas nascem em uma outra situação, elas nasceram em uma outra condição, mas elas não podem ser julgadas por ter nascido, às vezes, como filho de Silvio Santos. Por quê? Cara, porque nasceram lá. Elas não pediram para nascer como filhas do Silvio Santos, então não podemos condená-las por isso, tá? Novamente, o sofrimento ele é necessário para que a gente consiga entender o que acontece na vida, o porquê que nós não podemos nos sucumbir aos desejos de uma sociedade propagandista que diz a você o que você deve comer, o que você deve vestir, o que você deve fazer com o seu dinheiro, até tirar toda a sua riqueza. E aí eles olham para você e falam, agora isso aqui não presta mais. Entende? Tem lugares religiosos que fazem isso com seus fiéis também, mas a sociedade, ela vive disso. Ela vive de explorar não somente a capacidade intelectual de um ser humano, suas emoções e suas riquezas. A sociedade está errada, deveras está errada. A sociedade deveria mudar, a sociedade deveria ser mais humana, a sociedade deveria ser menos dinâmica, como a gente vê hoje. Talvez realmente a questão de parar essa necessidade de acelerar, as pessoas poderiam viver até mais tempo, tá? Porque muitas doenças que nós temos hoje advêm de uma sociedade que acelera demais a mente de um ser humano. Livre-arbítrio. E como cada um possui o direito de livre-arbítrio, também não seria possível assumir que nós escolhemos passar por esse sofrimento em troca do desejo de escolha mais profundo da nossa alma superior. Você não sabe o que é a alma superior. Você não sabe o que é o verdadeiro eu. Primeira coisa que você não sabe é o que é verdadeiro na vida. Nós vivemos em um mundo de impressões, achismos. Eu acho que. Eu acho que existe Deus. Tá, mas se você for pegar certas religiões, elas não acreditam em Deus. Então, e aí, como é que faz? Sabe? Então vamos fazer um jogo de valores. E aí vamos afunilar todas as pessoas e colocá-las todas as pessoas numa linha de produção. É assim porque é assim, é assim porque é assim, é assim porque é assim.
De novo, nós vivemos em uma sociedade em que o verdadeiro vai ser sempre a última coisa que vai ser apresentada. Até lá, milhões e milhões e milhões de camadas, elas vão se perfazer na sua vida. E você vai ter que entender essas camadas, interpretar, avaliar e ver o que é verdadeiro ou não dentro da sua ótica, daquilo que você acredita naquele ponto. A verdade, ela é dinâmica. A verdade está sempre em movimento. Ela não é estática. Por quê? Porque a verdade de uma criança de 12 anos é diferente de uma verdade de um senhor de 80 anos. É bem diferente. A vida leva a certas experiências que você chega e fala para uma criança, você não tem conhecimento do que é verdade. Mas a criança acredita na verdade naquele momento. Então quando uma pessoa vira para mim, uma criança de 15 anos, fala, o espírito não existe. Você tem 15 anos, moleque, você não viveu porra nenhuma. Como é que você pode julgar alguma coisa? Porque eu vi no Minecraft que não tem. Nós temos milhões de centros espíritas no Brasil, né? Que sejam centenas de milhares de centros espíritas constituídos no Brasil. Quer dizer, então, que você, na sua pífia capacidade mental de 15 anos de idade, sua menor experiência na vida, pré-julga que centenas de milhares de pessoas estão erradas. Sim! Entende a questão da verdade? A verdade sobre a ótica de um não é a verdade sobre a ótica de outro. Enquanto um pegou a mochila, botou nas costas e foi conhecer o mundo e ver todas as religiões e ver como elas agem, o que está por detrás disso e viu as coisas acontecerem, uma pessoa que ficou jogando videogame em casa, trancado, comendo e bebendo e não fez porra nenhuma da vida, quer julgar o valor de uma pessoa que fez esse processo. Quando eu compro um livro, por exemplo, de uma pessoa que realmente está lá, vivendo no Nepal, e que está vendo aquela realidade, me traz aquela realidade, eu estou me colocando no lugar dela e dizendo, pô, aquilo é uma verdade. Por quê? Porque ele existe naquele lugar. É a verdade realmente de uma pessoa que vive aquilo 24 horas. E não vou me apoiar numa verdade de um cara que não tem nada na vida, não tem conhecimento algum e que perfaz sobre a religião dos outros. A verdade, ela é momentânea sobre a ótica daquela pessoa, naquele momento, naquele lugar. A ignorância claramente se perfaz. Eu sempre imagino, infelizmente, algumas palavras são muito fortes, mas elas são reais no mundo de hoje. Existe muito gado à ignorância. Existe muito gado servindo à ignorância. Quando eu falo para as pessoas procurarem líderes religiosos reais e não TikTok e Twitter, as pessoas continuam procurando TikTok e Twitter. Quando eu falo para as pessoas, cara, vai lá, esteja com aquele lama, procure um radicíssimo, procurem realmente um bispo da igreja, procurem uma pessoa real para te instruir, alguém que vive aquela verdade, que respira aquela verdade, que conheceu milhões de pontos de vista dentro da sua própria jornada espiritual, para predeterminar que aquilo lá é uma coisa legal, que aquilo lá realmente tem um porquê. As pessoas procuram pessoas mais ignorantes para buscarem respostas. Então eu imagino sempre aquela massa de pessoas, que é a ignorância, que ficam se debatendo. Isso não existe, isso não existe, isso não existe, eu te odeio, vou te matar, blá, 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 como a gente já passou, né? Pessoas querendo me matar por causa desses pontos de vista, e 30 anos de estudo de religiões, quando eu trago para vocês tudo aquilo que eu passei, tem gente que fala, eu vou te matar porque isso não existe. Teve um cara que me chamou pra porrada, me mandou um e-mail falando, eu vou te arrebentar, cara. É sério. Tá? Tirando a ameaça de arma de fogo que eu já recebi, essa foi a mais esdrúxula também. E aí eu vejo sempre aquelas pessoas que já atingiram um conhecimento pleno sobre esses assuntos e ficam só olhando, dizendo, puta merda, olha aquilo, cara. Porque já não afeta mais elas. Por que não afeta? Porque elas já atingiram um nível da verdade tão grande sobre o seu conhecimento que elas se sentem absolutamente seguras. A maior fragilidade do ser humano dentro das crenças é quando você chega para uma pessoa e fala, comprova a existência de Deus para mim. Comprova. Ele não sabe comprovar. Comprova, por exemplo, a igreja.
Comprova que não existe pedofilia na igreja. Comprova que a igreja não fez as cruzadas e não matou e não dizimou 3 milhões de pessoas na Europa por serem feias, por acharem que aquilo era bruxaria, por falarem que uma pessoa que tem uma verruga na cara é uma bruxa. Sabe, quer dizer, contra fatos não existem argumentos. Então é muito complicado quando você mostra a própria ignorância do ser humano para o ser humano. A ignorância sobre o que realmente são as verdades. Por isso que eu falo, a religião e as verdades, elas deveriam ser somente íntimas a cada indivíduo, fechadas sobre si e não abertas ao público, porque ela sempre vai mudar, ela sempre vai ter algo diferente, ela sempre vai ter um amanhã. E nós sempre fazemos esse juízo de valor. Chutei a câmera aqui. E sempre vamos fazer um juízo de valor. A questão é quem está fazendo esse juízo de valor. Uma criança de 12 a 15 anos que acha que sabe muito e tem total, absolutamente controle, ou você acha que é um cara de 80 anos que realmente leu, viveu, que existiu e que respirou todo esse processo de religiões dentro de uma sociedade. Tem um critério, sabe, Adriano, que é muito interessante. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe. A ignorância, ela é a plenitude. O vazio também é cheio. Presta atenção nisso. O vazio também é cheio. Você é cheio de nada. A ignorância é o vazio. É você estar cheio do nada. E você acha que pode julgar as pessoas com o seu nada. Entende? Quando nós temos um conhecimento e você joga dentro do vazio, ele se torna algo. O vazio questiona esse conhecimento, mas ele é tão sólido que o vazio é que se desfaz e esse conhecimento ele começa a romper o vazio. E aí ele começa a dar margem a mais questionamentos, porque ele quer mais, ele quer mais e ele quer mais. Só que depois, quando ele se enche de conhecimento, ele gera a mesma proporção do vazio. E aí uma hora ele se torna um vazio, porque você vai colocar outro ponto de vista para que esse conhecimento também seja questionado. E aí nós vamos entrar em um loop mental constante. Por isso que a gente fala que a verdade ela é dinâmica, ela não para. A gente sempre vai ter pontos de vista diferentes, a gente sempre vai ter opiniões diferentes sobre tudo, sobre tudo. Mesmo dentro de uma comunidade, uma egrégora religiosa, as pessoas que estão inseridas dentro dessa comunidade religiosa, elas também eventualmente têm pontos de vista diferentes, tá? E isso não desmerece, isso só engrandece, porque pelo menos o vazio que existe, ele está sendo dissolvido constantemente, para que sempre mais uma pessoa traga algo, mais uma pessoa traga algo, e aí vai preenchendo sempre um conhecimento, tá? Eu acho que esse Spook responde, né, respondendo os inscritos, devia chamar só respondendo ao Adriano, porque foi tudo para ele, tá? Mas é isso, Adriano, e o Adriano é meu paciente também, né? A gente trata ele há muito tempo, mas o que eu falo para você, Adriano, e falo para as pessoas é tome cuidado com o looping filosófico da vida, tá? Quando a gente entra nesse looping filosófico, a gente não sai nunca mais. Por quê? Porque a nossa mente sempre vai ser inquisitória, sempre vai ser questionadora, sempre vai querer questionar algo. E quando a gente começa a questionar algo, a gente nunca para. Nunca para. A gente sempre vai questionar e nunca vai aceitar as condições como elas são. Elas sempre vão ser questionadas. A sua mente, é engraçado, eu lembro quando eu tive aula com um guru indiano, ele dizia o seguinte: os seus pensamentos, eles são seus ou alguém os colocou aí dentro? Nós vivemos na interpretação constante de uma informação visual, de uma informação tátil, todos os sentidos que a gente possua, a gente vive numa constante interpretação dessas informações.
Essas informações elas são interpretadas, mas elas geram outras informações e outras informações e outras informações. E elas ficam armazenadas no looping na nossa própria mente. E isso é complicado, porque nós nunca descartamos um pensamento. Ele sempre vai existir. Nós nunca descartamos um ódio, uma raiva, uma impressão ruim que nós tivemos de uma pessoa. Ela sempre vai existir. Nós vivemos sempre num grande HD na nossa mente que armazena sempre pensamentos e eles sempre estão lá. Nunca deixaram de existir, porque nós interpretamos as coisas e nós guardamos isso. A partir do momento que nós pararmos de interpretar as coisas e aceitarmos as coisas como elas são, e entendermos que os pensamentos, eles são que nem a água de um rio, eles descem a montanha, mas depois você deixa de observá-los, ou seja, você para de interpretar esses pensamentos, a sua mente volta-se ao nada, ao vazio. E assim acontece sempre. A nossa mente, ela deve ser o vazio, para que não gere efeitos kármicos. Isso é um texto que tem dentro de um sutra, de uma prática budista. Cuidado com os pensamentos porque eles geram efeitos kármicos. É real isso. É real. Bom, falamos aqui por mais de 35 minutos e eu respondi a pergunta do Adriano. Eu vou deixar as demais perguntas para o próximo Spook Responde. Mas eu sei que, da mesma maneira como o Adriano pensa, muitas pessoas pensam igual. Então eu sei que vai se encaixar essa resposta às dúvidas existenciais de todos os indivíduos, todo e qualquer indivíduo que realmente começou a questionar e começou a sair do nada para alguma coisa. Tomem cuidado na vida de vocês. Se existisse um livro sobre bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao planeta Terra, eu acho que esse seria o primeiro empurrão que a gente daria às pessoas. Tome cuidado com a maneira como você interpreta as coisas na sua vida, porque a gente tem o costume de levar tudo ao lado mais extremo. E isso faz com que não somente a sua vida encurte, mas você acaba não apreciando a vida como ela é. Tá? Então imagine, você tem 80 anos de vida em média no planeta Terra. 80 anos passa muito rápido. Se você não prestar atenção, não construir algo, não for atrás dos seus sonhos, das suas vontades e se ancorar em, às vezes, questões existenciais ou idiotice, você vai deixar de apreciar a vida e vai perder 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos de sua existência para resolver seus problemas. E é quando você vai ver 30 anos de uma possibilidade de construir algo na vida é muita coisa, tá? Então é isso. De novo, eu agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado, obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, Casas Assombradas. Como recadinhos finais e que muitas pessoas não prestam atenção, e hoje eu mesmo respondi várias dessas perguntas aqui, em que as pessoas não sabem, eu não sei o que fazer, o que eu faço, onde eu mando e-mail, não sei o que. Assistam o vídeo até o final que vocês vão saber, tá? De novo, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, trabalho com técnicas complementares à medicina tradicional, tá? Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para poder realizar tais atividades, auxiliando a enfermidades físicas, mentais e emocionais. E aí depois nós entramos no critério da espiritualidade por meio das limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpesadecasas@gmail.com. E-mails que são direcionados a outros endereços, eles são ignorados e deletados, porque vocês têm que aprender a respeitar a regra da coisa, ok? Então, toda e qualquer solicitação deve ser encaminhada para limpesadecasas@gmail.com. Lembrando que limpeza é com Z, de casas é com S, @gmail.com. Tudo é feito à distância. Hoje mesmo respondi a uma pessoa, moro no Rio, como é que você vai me atender? Tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional das terapias alternativas.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder e quiser, que nos ajuda demais. E por último, o nosso site, casassombradas.com.br, com muita coisa legal a vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.